risco de novas crises. O horário de verão foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro com o argumento de que não há garantia de grande economia. O ministro do STF, Gilmar Mendes, deu um prazo de 5 dias para a União se manifestar sobre as medidas que serão adotadas para o Censo Demográfico de 2022. O projeto de lei orçamentária prevê 2 bilhões de reais para a pesquisa, mas o próprio IBGE já informou que o montante não é suficiente. A realização do censo foi adiada em 2020 por causa da pandemia e em 2021 por falta de recursos. O Brasil registrou queda na taxa de transmissão do coronavírus e atingiu um indicador de 0,81. E isso significa que 100 pessoas contaminadas podem transmitir a doença para outras 81. Este é o menor número verificado desde o começo do ano, segundo os dados consolidados pelo Imperial College de Londres. A tempestade tropical Nicholas perdeu força no estado americano do Texas depois de atingir a região de Houston como furacão. O fenômeno deixou quase 500 mil de casas sem energia elétrica e causou chuvas torrenciais. As autoridades alertaram, no entanto, que ainda há risco de inundação no estado vizinho da Louisiana. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A TV Câmara te convida a acompanhar uma história que pode mudar sua vida. A história da nossa cidade. Assista às sessões da Câmara Municipal com temas decisivos sobre o nosso futuro, além da programação cultural e informativa que a Câmara traz para você. Assista através dos canais 7 da NET, 9 da Vivo TV ou no YouTube, Câmara SJC. E tem mais, em breve na TV aberta, Canal 12. Aguarde e confira. Câmara Municipal de São José dos Campos. Quatro e 6. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, mais uma quente em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, nesta terça-feira, 14 de setembro de 2021. E o Parada dos Esportes chegando para todos esses lugares através do 750M e através da internet para o mundo inteiro em www.cbnvale.com.br, em áudio e com áudio e imagens através do facebook.com/CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre.
Professor Alberto Simões, onde quer que o senhor esteja, tenho certeza que o senhor está acompanhando o nosso Parada dos Esportes e olhando por todos nós aí de cima. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião, sempre divertido, sempre alegre e sempre com uma pitada de bom humor do nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Grisa, chegando na sua terça-feira aqui dentro do Parada. Daqui a pouco, bate-papo bacana com o Marcos de Rico, técnico do Pinda Esporte Clube Futebol Feminino, que está debutando no Campeonato Paulista de Futebol Feminino e não está fazendo uma boa campanha não. 5 jogos, 5 derrotas. O Marcos de Rico vem para falar um pouquinho deste início de temporada, início de vida do Pinda Esporte Clube Futebol Feminino dentro do Campeonato Paulista. Tem o Cadu Macri falando sobre a Copa do Brasil. Hoje já tem jogo das quartas de final, jogos de volta. Hoje jogo isolado, tem o Santos na Vila Belmiro recebendo o Atlético Paranaense e o Santástico precisa vencer, hein? Senão a cobra vai fumar. Que beleza. Felipe Esboril vem chegando também trazendo informações do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos a presença do eclético Antônio Carmo, vem para conversar comigo na segunda metade do programa, porque o Valtencir Vicente está através do site jogandojuntos.com acompanhando a estreia do Taubaté na Copa Paulista. O Taubaté que segue perdendo 1-0 para o Atibaia, jogando lá no Joaquinzão, estreia do Burrão na Copa Paulista. Tá certo? Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853 ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, a apresentação deste que vos fala, o alegrão da galera, o Vieira Júnior. Na produção, a Usina de Ideias, Usina 1 e Usina 2, Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Ed Show Ramiro. Tô curioso pra saber o negócio do Camilo, hein? É o Camilo, né? É Ramiro, melhor dizendo. Camilo. Ed Show Ramiro. Tô curioso pra saber o negócio do Ramiro. E direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. E a opinião de toda terça-feira chega com ele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu! Alô, amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde. E aí, estão bem? Que beleza, hein? Bem, hoje eu quero falar de uma coisa que muitos têm menos e poucos têm muito, que é o dinheiro. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas eu não me importaria de ficar triste andando de Ferrari em Dubai. E você, já imaginou? Bem, o esporte ele é considerado um dos principais fenômenos do mundo, indo muito além de somente exercícios físicos, mas alcançando também a indústria esportiva que atualmente movimenta cerca de 67 bilhões de reais. A movimentação é gerada principalmente por agrupamentos privados, como confederações, federações, associações, ONGs
e setores de serviços, que são marketing, educação física, telecomunicações, mídia, entre outros. O mercado de patrocínio esportivo, ele movimenta cerca de 665 milhões. O futebol é a área esportiva que recebe a maior parte de todos os investimentos, contando com 68%, o que equivale a 452 milhões. Após o futebol está o vôlei com 16%, o basquete com 9% e, por fim, o futsal com 7%. Apesar dos melhores jogadores do futebol possuírem contratos de centenas de milhões, o salário médio de jogadores de futebol no Brasil é bem diferente. 88% dos jogadores ganham salários de até R$5.000. E o Brasil possui 7.020 clubes registrados e 874 clubes profissionais ativos. A grande maioria está concentrada no Sudeste, com 39% do total, sendo Minas Gerais o estado com maior concentração de clubes. O futebol, ele movimenta bilhões em dinheiros e, se não acredita, veja o Flamengo e o Corinthians nos dias de hoje. Até ontem eram clubes endividados e, como num passe de mágica, enriqueceram-se. Pagam jogadores a peso de ouro. E de onde sai tanto dinheiro? Bem, aí já é um assunto bem complexo. Pelo mundo, o PSG da França acertou a contratação do melhor jogador do mundo da atualidade, Lionel Messi. O astro terá o maior salário de todos os atletas que atuam no futebol. Messi está recebendo 214 milhões por temporada. Ou seja, ele ganha de salário 18 milhões por mês, 4 milhões e 100 por semana, 586 mil reais por dia, 25 mil reais por hora, 407 reais por minutos e 7 reais por segundo. Enquanto eu estou dando esses dados, o Messi ganhou 407 reais e caiu mais 7 reais na conta. O negócio é por segundo. Mas, para quem pensa que Messi é o esportista que mais ganha dinheiro no esporte, está enganado. E você perguntando, mas tem mais? Sim, tem. O lutador irlandês Conor McGregor foi o atleta mais bem pago no mundo no ano passado, à frente dos jogadores de futebol Lionel Messi e também do Cristiano Ronaldo, e de acordo com a lista anual da revista Forbes, que foi divulgada na semana passada. No período de um ano, o astro da MMA, ele lucrou 220 milhões de dólares, uma cifra que inclui 158 milhões de patrocínios e da venda recente da participação majoritária de sua marca de uísque. Isso está escrito na revista Forbes, aquela que nunca vamos ser citados, porque ali só entra quem tem sobrando o que mais queremos, que é o dinheiro. Mas, para quem acha que no mundo dos esportes, o Conor McGregor, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e outros beneficiados pela sorte e talento são os que sobem no pódio da riqueza esportiva, enganam-se. Tem mais. Enquanto o lutador irlandês faturou 220 milhões de dólares, tem um tal de Galileu, é isso mesmo, Galileu, também irlandês, que custa 250 milhões de euros. Você sabia? E você perguntando, Galileu, ele joga onde? Bem, trata-se de um reprodutor importante no mundo das corridas de cavalo. O seu nome é Galileu e foi criado por David Tsui e Operan. O Galileu é hoje o cavalo mais valioso do mundo. Aos 22 anos, ele, depois de ser somado vitórias de algumas corridas de cavalo mais importantes do mundo, é um puro sangue inglês que está avaliado em 250 milhões de euros. É o cavalo mais caro do mundo e é considerado um autêntico imperador da reprodução. O Galileu nasceu em 98, vive na Irlanda e em 9 meses de trabalho no turf só perdeu uma prova na corrida de atleta. Só para ficar alguns minutos com uma égua para uma cobertura, são cobrados quase 700 mil euros, ou seja, cerca de 4 milhões de reais para o prazer do proprietário do animal. E tem uma fila de proprietários aguardando o momento do Galileu engravidar na sua égua e tirar do bolso mais de 4 milhões pela agasalhada. O que o Galileu faz no estábulo, nem McGregor, nem Messi, nem Ronaldo fazem com suas bolas. O Galileu tem quase uma centena de filhos, campeões e também netos e bisnetos. Então perceberam como o esporte é milionário? Enquanto eu dou esse texto para o Parada, o Messi ganhou R$ 1.800. O McGregor ganhou 2 milhões de reais. E o Galileu empenhou uma égua e o proprietário embolsou 4 milhões de reais. Bem, Vieira, ser como Messi jamais conseguirá. Mas quem sabe se colocar uma luva de MMA ou comprar um burrinho e transformá-lo no novo Galileu, eu aceito te empresariar. Mas, como diz o poeta Agostinho da Praça, o dinheiro é um traidor. Sempre que saímos juntos, eu volto sozinho para casa. Amigos, um forte abraço e até terça. Fui! Esse Dirceu é bom demais. Boa, Dirceu. Boa, Dirceu. Você cada dia melhor.
Espetacular o nosso querido Dirceu Plenamente. 4h17 em São José. Já a gente vai falar sobre o futebol feminino. Já daqui a pouquinho a gente fala do futebol feminino. Deixa eu trazer aqui o nosso Felipe Esboril. Ele vem trazendo informações do Campeonato Brasileiro e... não, vamos falar primeiro com o Marcos Derrico. O Marcos Derrico atendeu o telefone, então a gente já vai conversar com ele agora para saber desse Pinda Futebol Feminino, o Pinda Esporte Clube Futebol Feminino, que não começou bem no Campeonato Paulista, não, já era esperado, é um time novo, um time modesto, com meninas jovens, iniciando na competição, sabia das dificuldades que iria encontrar. O Marcos Derrico saiu de uma situação confortável no futsal, onde ele era o rei, agora foi para novos desafios no futebol de campo, e se fosse fácil, talvez não teria muita graça para ele, Marcos Derrico, técnico do Pinda Futebol Feminino. Tudo bem, Marcos? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço a atenção mais uma vez pelo convite, Vieira, a todos, Chagas, Valdecir, são uma grande equipe aí. A gente fica muito contente, lisonjeado, ser lembrado, né? É isso mesmo que você citou, é um grande desafio. No futsal eu já estava meio sem aquele friozinho na barriga, né? Sem aquele apetite, e decidi alçar novos ares, né? Respirar novos ares. Um grande desafio, uma outra realidade, um outro mundo. Mas aos poucos a gente vai se habitando, se envolvendo e buscando conhecimento, e para poder, quem sabe, elevar o nome do futebol feminino também. Marcos, quando você decidiu aí essa mudança, você sabia das dificuldades, mas você imaginava encontrar tantas dificuldades assim, ou tá dentro do esperado? O que dá para falar desse começo de campeonato? O Pinda vem de 5 jogos, 5 derrotas, algumas goleadas aí no meio, faz parte, já estava dentro do cronograma isso daí, tá um pouquinho acima, tá abaixo, qual que é a avaliação que você faz? Olha, a expectativa, né, de 12 equipes do Paulista, a gente sabia que era uma grande dificuldade, o estadual mais forte do país, e a gente tinha estipulado aí ficar entre 8º a 10º. Essa era a meta inicial, era a meta nossa. Sabíamos que de toda a dificuldade, mas assim, não esperava jogos tão duros, goleados, assim, ninguém espera, né? A goleada, placares elásticos, e então, assim, mas a gente sabia da dificuldade. O trabalho continua, o pensamento continua. Então, quando eu pensei em mudar lá atrás, eu não mudei da noite pro dia, comecei a fazer estágios, mesmo atuando como treinador de futsal, fiz alguns estágios, algumas equipes, fiz alguns cursos, e assim, a hora que apareceu a oportunidade de colocar na prática, a gente veio para topar o desafio, mas a gente ainda busca uma melhor classificação. A gente não quer ficar ali 12º, 11º, não. A gente quer buscar ali 8º, 9º, 10º. Estamos trabalhando forte, mas sabe da nossa realidade, da nossa estrutura, do começo do projeto. Tem 5 meses de projeto, então tem todas as variantes, não é desculpa, né? Mas confesso que está até sendo a mola propulsora, né? Está sendo o desafio de querer crescer, né? A gente estava numa zona de conforto onde a gente já praticamente chegava em todas as finais. Mais de 10 anos que eu não perdia 2, 3 jogos seguidos, quem dirá 5, né? Mas faz parte do contexto. Ô Marcos, com relação ao seu elenco, como é que você avalia? Você está acostumado a trabalhar com as mulheres, você trabalhou tanto tempo com o futsal feminino, está trabalhando agora com o futebol feminino, o futebol de campo. Qual que é a avaliação que você faz das meninas que você tem aí para treinar? Elas estão sentindo um pouco o campeonato, é uma novidade para elas também. Acredito que muitas deve ser a primeira oportunidade num campeonato paulista. Como é que é a avaliação que você faz do seu elenco? Você tocou no ponto fundamental. Elas são meninas de grande potencial, são meninas boas, só que estão sentindo muita competição, sentindo muito, assim, por ser a primeira vez, é novata, um nível muito forte. Aí você vai jogar em estádios lá bonitos, a atleta está assim vislumbrando, porque é a primeira vez. Então o fator primordial que vem acontecendo na nossa equipe é sentir um pouco a pressão da competição, né? Controlar o emocional, porque treina bem, é um material humano bom, né?
mas na hora do jogo não consegue colocar em prática devido ao nervosismo, devido à cabeça ainda, que falta essa maturidade, essa cancha, essa experiência, falta ainda um pouco para elas. E, infelizmente, tem que ganhar isso na competição. Vamos jogar mais 3 competições paralelas para adquirir essa bagagem, para ritmo, volume, entrosamento. Não tem outra competição devido à pandemia, ou é ela ou é ela. Então está sendo, né, na parada dura mesmo para poder aprimorar, ganhar bagagem, ganhar experiência. Tem que aprender na carne mesmo ali, porque, como você falou, não tem outra alternativa. E a gente sabe de como é disputado o Campeonato Paulista. O São José, que sempre foi uma referência no futebol feminino, hoje vive outros momentos. São José hoje é o 9º colocado do campeonato, que tem 12 times. O Pinda hoje, o seu Pinda, está na 11ª posição, né? Não conquistou ainda nenhum ponto. Agora, Marcos, em cima disso, vocês começaram estreando contra o Red Bull Bragantino, 3-0 para elas, e o time delas mostrou a força que tem no seu elenco. E a estreia é uma estreia para todo mundo, não dá nem pra gente falar alguma coisa, porque é um jogo atípico. Aí depois vocês enfrentaram o Palmeiras, também é uma grande equipe, 3-0 para a equipe do Palmeiras. Depois enfrentaram a Ferroviária, que também é uma referência, 1-0 para a Ferroviária, em que pese elas deviam devem ter poupado algumas atletas. Aí veio o clássico, podemos chamar assim, clássico por conta da região, né? Com o São José, vocês conseguiram marcar o seu primeiro gol na competição, uma derrota por 4-1 para o São José, e por último veio a goleada para a equipe do São Paulo, que talvez aí junto com o Santos, junto com o próprio Palmeiras e claro, o Corinthians, são as principais equipes dessa competição. Esses resultados em si, pegando os números, eles foram de acordo com o que foi a partida, ou de repente o Pinda poderia ter tido uma sorte melhor nessas partidas, Marcos? Olha, Vieira, assim, no primeiro jogo nós tivemos, né, não é desculpa nem nada, mas a gente foi totalmente improvisado, né? Tivemos 17 casos de Covid, inclusive eu não fui como treinador, eu peguei Covid também. Nós colocamos zagueira de atacante, lateral de meia, foi totalmente improvisado, mas independente disso, nós pegamos, agora a gente já pode falar que foi campeão, né? O Red Bull campeão, olha pra você ver o nível da competição, né? O Red Bull campeão da Série A2 do Brasileiro, subiu a primeira divisão, mas campeã, né? O segundo jogo contra o Palmeiras finalista do Brasileiro, cara. Uma grande equipe também, um super potência. O terceiro jogo, São José, isso? Terceiro jogo contra a Ferroviária lá em Araraquara. Ferroviária de Araraquara, atual campeã da Libertadores, uma potência. Então a gente foi para lá, né, enfrentar uma pedreira. Depois do quarto jogo, São José. São José dos Campos, que é uma referência, independente da situação como está hoje, ainda é uma referência. E mesmo assim, não estando com tanto prestígio mais, tanto investimento, tem 10 vezes mais investimento que a gente, cara. Tá no mercado há muito tempo, tem uma espinha dorsal, tem um material humano, tem já um contexto formado, né? Então, a gente saiu um pouco mais pro jogo, tentou buscar o resultado, e aí, como uma equipe jovem, imatura, nesse período de transição, só defender ia bem, talvez seria um placar de 1-0, 2-0, mas como a gente falou assim, não, a gente pode mais, a gente quer mais, essa transição de sair pro jogo fez com que desse essa abertura de fazer 3, 4, e foi o mesmo processo do São Paulo, amadurecendo, ganhando mais confiança, fomos pro São Paulo, até os 34 minutos, 0-0, né, e aí tomou um gol, tomou o segundo, logo em seguida sentiu bastante, mas fomos pro vestiário e falamos assim, ó, ou a gente joga, dá pra ser, basta querer, vocês têm potencial. E aí peca naquela maturidade de sair pro ataque, não ter aquele retorno forte, não ter aquela organização defensiva, fazer esse equilíbrio de jogo, ataque e defesa, defesa e ataque. Mas a minha equipe está tomando corpo, é um primeiro ano de projeto, onde a gente começou do zero, não tínhamos atletas, não tínhamos conhecimento do mercado. Esperamos no ano que vem já buscar uma melhor classificação, já uma melhor estrutura. Estamos batalhando, mas tá um pouquinho fora do esperado, Vieira. Assim, a gente esperava um melhor resultado assim, de classificação, uma pontuação, quem sabe, mas tudo no tempo certo, né?
Com certeza. E o Marcos, a gente vem conversando aqui, o Volta em Si sempre vem atualizando as informações do futebol feminino, falando de vocês, do Taubaté e também do São José, e o que a gente percebe é o seguinte, os times que estão, digamos, lá embaixo da tabela, eles vêm sofrendo porque os grandes times, eles chegam já no abafo, eles já conseguem, por conta do elenco, da estrutura e tudo mais, eles já chegam abafando, conseguem fazer um resultado logo no começo do jogo. Isso aí desestabiliza um pouco, ainda mais uma equipe jovem como a sua, né, Marcos? Exatamente. As equipes de A1 que eu falo, a Série A1 do brasileiro, tem uma intensidade de jogo muito forte, tem um volume de jogo muito forte. Eles estão vindo do Brasileirão. Do Brasileirão eles estão jogando alguns Libertadores, alguns estão jogando várias competições ao mesmo tempo. Então eles vêm com uma intensidade, né, sem falar da estrutura, da parte física, da parte tática também. Né? Então esse contexto prejudica muito. Né? Se até a equipe conseguisse suportar essa pressão pelo menos no primeiro tempo, com certeza no segundo tempo tem uma história diferente, mas normalmente vem sofrendo gols no primeiro tempo já. Isso todas as equipes, né? Todas as equipes que não estão na linha de frente da 1 aí, eu vejo que sente bastante. Mas a gente está estudando bastante, está aprofundando, estou tirando a licença da CBF. Se Deus quiser, aí uns 2, 3 anos a gente vai estar no cenário aí com uma equipe competitiva. Que assim seja. Ô Marcos, próxima rodada para vocês, só no dia 23 contra o Taubaté, jogo que vai ser em Pinda, e ó, vocês estão treinando, a gente tá ouvindo de fundo aí, você tá no meio do treinamento das meninas, treinamento segue forte, já focando neste jogo contra o Taubaté, certo? Exatamente, o trabalho continua, não podemos parar, né? E trabalho forte, cada dia que passa evolui, cada semana que passa cresce. A gente tem que trabalhar essa parte tática, técnica e física, mas trabalhar também a cabeça delas, emocional, de que tem potencial, de que tem condições. Não será um jogo fácil, eu vejo, ao meu ver, o Taubaté está bem estruturado, está bem postado, está no nível de São José, para mais até se bobear, está bem organizado o Taubaté. Será um jogo duro, para nós, mais uma pedreira, né, que vem aí, mas vamos trabalhar, forte para poder, quem sabe, surpreender aí e fazer um bom jogo em casa. Maravilha. Marcos, quero te agradecer, obrigado por você ter nos atendido aí em meio ao treinamento, você arrumou uma brechinha aí para falar com a gente, é legal a gente saber o outro lado também, como é que andam as meninas do Pinda, essa novidade, e a gente sabe, é trabalho formiguinha, não dá para você chegar e montar de uma hora para outra um time como é o Corinthians hoje, como é o Santos, como foi o São José até tempos atrás, é um trabalho de degrauzinho em degrauzinho, e quem sabe daqui a alguns anos, como você bem falou, o Pinda seja uma referência positiva dentro do futebol feminino. Um grande abraço, obrigado. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente fica lisonjeado pela lembrança, pode ter certeza que nós vamos medir esforços para colocar Pindamonhangaba no cenário. A sementinha foi plantada, é apenas o começo, né? Se Deus quiser aí, 2, 3, 4 anos, a gente vai estar brigando aí no cenário para melhores resultados e quem sabe até para títulos. Vamos lá, se Deus quiser. Beleza, grande abraço, Marcos, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, fica com Deus. Valeu, amém, tchau, tchau. Conversamos com o Marcos Derrico, técnico do Pinda Esporte Clube Futebol Feminino. Todo mundo sabe, o Marcos Derrico, super campeão com o time de futsal de São José dos Campos, tantos anos dirigindo, ele mudou esse ano, optou aí por novos desafios agora no futebol de campo, dirigindo esse novo projeto, o futebol de Pinda, de futebol feminino de Pinda, é uma novidade, a gente sabe das dificuldades, já que tem o futebol feminino, ainda você lançar uma nova equipe, colocar no cenário dentro de um campeonato tão disputado como é o Campeonato Paulista, com equipes fortíssimas como tem Corinthians, tem o Palmeiras, estão fazendo final do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, atual campeão da Série B, o Santos também, que é uma força, enfim, é só pedreira. Ferroviária, que também é uma referência dentro do futebol feminino, não é fácil não, e a gente sabe, hoje o Pinda ainda tá engatinhando no futebol, não é à toa, tá na vice-lanterna da competição, só fica atrás da equipe da Portuguesa de Desportos. Olha a Portuguesa também, que fase da Portuguesa, fica atrás por causa de um gol a mais sofrido. Tem um saldo de gols de menos 19. Aliás, menos 17, tem 19 gols sofridos a Portuguesa de Desportos. Que coisa, hein? E o Pinda vem
uma posição acima, com menos 16 de saldo, sofreu 17, marcou apenas um gol na competição, tá certo? E claro, a gente vai atualizando as informações do PIN, do Volta em Si, trazem as informações do Taubaté, futebol feminino e também do São José, tudo você fica sabendo aqui dentro do Parada dos Esportes. Agora, 4h32, a gente vai pro repórter CBN, na volta tem o Cadu Macri, tem o Felipe Esboril trazendo informações da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, e hoje teremos a presença do Antônio Carmo aqui para bater um papo, falar sobre esses assuntos diversos aqui do esporte da região e também Brasil e mundo aqui dentro do Parada. É rapidinho, já voltamos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta na CBN. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h36, falando em nome de Padaria Flor de P, são 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, só tem gostosura na Padaria Flor de P. Agora o assunto é Copa do Brasil, o Cadu Macri pede passagem, o Santástico de muita gente enfrenta o Atlético Paranaense hoje, precisando da vitória. Chega mais, Cadu!
Os duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Santos e Atlético Paranaense se enfrentam e decidem quem avança no torneio. Na partida de ida, em Curitiba, o Furacão levou a melhor e venceu por 1-0. Por isso, tem a vantagem do empate. O Peixe, para avançar no tempo normal, tem que fazer 2 gols de diferença. Se a vitória santista for por 1 gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. O técnico santista Fábio Carilli acabou de chegar e comandou o time apenas em um jogo no último sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas quer buscar o mais rápido entrosamento entre comissão técnica e grupo de jogadores para que a equipe atinja os objetivos. Quero que haja entendimento o quanto antes, da comissão com os atletas e dos atletas com a comissão, para que a gente tenha uma ideia definida de jogar. Pode ter certeza assim, que o quanto antes, daqui uns dias, quem sabe eu não possa dar essa resposta com mais certidão. Agora, a gente tem que trabalhar bastante para que possa melhorar. O Atlético também está em processo de mudança de treinador. Depois da demissão de Antônio Oliveira, quem está no comando do time é o diretor técnico Paulo Autuori. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. Obrigado, Cadu Macri. E do Cadu eu vou para o Felipe Esboril, que atualiza informações do Campeonato Brasileiro. Chega mais, Esboril. Na noite desta segunda-feira, o Internacional acabou vencendo o Sport na Ilha do Retiro por 1-0. Jogo que encerrou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport é o penúltimo colocado, tem 17 pontos conquistados. Já o Internacional foi a 9ª colocação, tem 26 pontos e subiu 3 com a vitória da noite desta segunda-feira. O autor do gol foi Patrick, que fez valer a lei do ex. Com o lance, quebrou um jejum de 21 partidas sem marcar gols, além de ser o primeiro de Patrick neste Campeonato Brasileiro. Diego Aguirre comemorou o resultado obtido fora de casa. De quebra, ainda comemorou o aniversário com uma vitória. Nosso objetivo hoje era ganhar ou ganhar. Nós priorizamos a vitória. Talvez, obviamente que eu gostaria que o time tenha jogado melhor. Mas Inter foi competitivo, brigou, lutou. E, bueno, para mim tem coisas sempre a melhorar, mas também tem coisas boas que temos que seguir afirmando. São 6 jogos sem perder, outra vitória fora de casa, contra um adversário que ninguém ganhou fácil aqui neste estádio, nenhum solo time ganhou fácil aqui. E é uma das melhores defensas do campeonato, a defesa do Sport. Então, por aí pareceria que fosse um jogo fácil, mas não foi. O Internacional recebe o Fortaleza, domingo no Beira-Rio, enquanto que o Sport visita o Atlético Mineiro um dia antes, sábado, às 7 da noite, no Mineirão. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Valeu, Felipe Esboril, que tem a voz do Fabrício Junqueira, igualzinho a voz dos dois, é um negócio de louco. 4h40, conosco já o eclético Antônio Carmo. Antônio Carmo, eu quero ouvi-lo. Me diga aí, o Fábio Carilli já vai começar sendo eliminado com o Santos hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Se puder, pede pro Edson dar uma aumentadinha aí no Santos, tá bem baixinho. Pedirei para ele aumentar. Melhorou? Você me escuta melhor agora? Não mudou quase. Não mudou quase que nada. Agora tá dando microfonia. Aqui beleza. Então deixa do jeito que tá. Então deixa do jeito que tá. E agora? Melhorou pra você ou não? Melhorou. Agora melhorou. Ele aumentou o seu áudio e diminuiu o meu microfone. Agora sim, sem microfonia, sem nada. Vou repetir a pergunta para você, a introdução para você, Antônio Carmo. O Fábio Carilli, que vai enfrentar hoje o Atlético Paranaense dirigindo o Santos, ele será eliminado com menos de 3 dias de técnico do Santos ou não? Boa tarde. Uma semana de trabalho, né? Boa tarde. Eu não sei, tudo pode ocorrer, mas eu acho que o Santos tem boa chance de passar hoje, é jogar em casa, né? Se ganhar de 1-0, 2-1, 3-2, vai para os pênaltis. E o Atlético Paranaense está em queda livre. Tem 3 times no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que caíram muito nas últimas rodadas. O Fortaleza, que não vence há 6 rodadas, o Red Bull, que perdeu da Chapecoense em casa, e o Atlético Paranaense, que não ganha no Brasileirão há 6 rodadas. E trocou até de técnico, né? O português Antônio Oliveira foi embora, está sem técnico, o Paulo Autuori que está dirigindo o time, não sei se
hoje já vai ter algum técnico efetivo, acredito que não. Mas o Atlético tem essa vantagem do empate, e se você souber montar o time bem, defensivo, marcando bem e segurando o 0-0, de repente, né, começa a enervar o adversário, e você começa sempre aquela velha história que a gente conhece faz 50 anos, né? Aí começa a sobrar espaço para contra-ataque. O momento do Santos também não é essas coisas, tanto é que o Fábio Carille está aí, vai fazer o seu segundo jogo no comando do time, substituiu como é que chama o Fernando Diniz, que foi para o Vasco da Gama, e precisa de um bom resultado hoje, uma classificação, porque se for eliminado, né, já fica ruim para o técnico, né, Vila? Chegar e já ter um jogo decisivo assim e não conseguir a classificação. Mas eu acredito, eu acho que ele tem chance, viu? O Santos tem chances hoje, o Atlético não. Até pela má qualidade do adversário hoje. Porque o Santos também, para você, está tropeçando nas pernas, hein? Com certeza. Flamengo e Grêmio, precisa jogar ou não? Não. O Grêmio está sendo certo em falar que se tiver torcido no Maracanã, ele não vai. Para quê, né? Já tomou 4 em casa com a mais. Amanhã a tendência é tomar de 4, 5. O Flamengo está uma máquina de jogar bola, está um espetáculo. Não sei onde apareceu esse time do Flamengo aí. Então não precisa jogar. Isso aí é méritos do Renato Gaúcho ou não? Então, até a gente comentava ontem, eu falei com você rapidamente na nossa live. Sim. O que acontece, né? O Flamengo era cantado em verso e prosa no tempo do Jorge Jesus, que pegou o Grêmio do Renato Gaúcho, sapecou 5-0 e não tomou conhecimento. Depois da saída do Jorge Jesus, o Flamengo caiu com o mesmo time. Mudou uma outra peça, caiu bem, né? Tanto com aquele técnico espanhol, o Conhaque lá, o Domenech, como com o Rogério Ceni. Apesar de ter sido campeão brasileiro, não empolgou, né? Não. E esse ano estava assim, meio que lá, leva de 1-0, enrolado. Chegou o Renato Gaúcho, e o time com o Renato Gaúcho, se eu não estou equivocado, tem uma derrota só, não foi uma goleada. Tomou 4-0 do Inter no Maracanã, mas tudo bem, acontece. Mas em contrapartida, se não me engano, tem 2 empates e 12, 13 vitórias. E olha as vitórias dele, 3 no Palmeiras, 3 no Corinthians, 4 no Santos, 5 no São Paulo, 4 no Grêmio. Negócio absurdo, né? Negócio extraordinário. Tem mérito técnico, claro que tem, porque... E outra coisa, né? Ele está recuperando alguns jogadores. Isso sempre foi um mérito do Renato Gaúcho, né? Pegar algum jogador no Grêmio lá, vários jogadores que não jogavam nada em lugar nenhum, com ele a coisa melhorava, os jogadores... Estou falando de causa desse Michel, né? Michel fez 2 gols no Palmeiras domingo, ele estava em baixa lá, um jogador que tinha vindo do Goiás e tal, já estava lá há mais de um ano, não jogava, com ele joga, o Vitinho joga, não sei mais quem joga, isso é mérito total do técnico. O Renato e o Cuca, né? Na minha visão, são os 2 melhores disparados técnicos do futebol do Brasil, já faz aí uns 2 anos, né? Você acredita que no caso do Renato Gaúcho, ele é bom de técnica e tática ou ele é bom de vestiário, daquela de conversa mesmo? Eu acho que ele tem sempre o grupo na mão, ele é mais um boleirão. Até que ele próprio falou, né? No ano retrasado, quando ele estava bem no Grêmio, sendo campeão de Libertadores, ele falou, vou ficar fazendo curso agora, aí pra quê? A gente tem que mostrar competência aqui jogando bola e tal. Mas ele, lógico que ele sabe também, ele sabe montar time, ele sabe arrumar, mas eu vejo ele mais por esse lado, viu, Vieira, de ser um boleirão, um técnico que traz o time para ele e fala, rapaziada, vai lá, corre bastante, marca bem, faz o gol, defende e depois tentar todo mundo de folga para a gente tomar um chopp. Tem esse lado muito interessante, né? Ele é um boleirão. Agora, logicamente que tem o lado de treinamento que a gente não acompanha, o que ele faz. E esse Flamengo aí dele é mérito total, não é só conversa não. Taticamente, eu vi poucos jogos do Flamengo, na verdade, tenho sido muito paciente de ver não, mas ele tá mostrando uma competência muito boa. Fortaleza e São Paulo, o Crespo tá na corda bamba? Dizem que sim, que se não for classificado aí, o São Paulo corre risco de rebaixamento no Brasileirão. A única chance que tem agora é no campeonato da Copa do Brasil. Mas está tudo em aberto. Quando o Fortaleza empatou com o São Paulo no Morumbi há cerca de 3 semanas, o Fortaleza estava jogando muito bem. De lá para cá ele despencou, comentei aí com você agora. Pois é. Ele,
Atlético Paranaense, Bragantino, não ganha mais de ninguém. Então o São Paulo pode perfeitamente ganhar lá em Fortaleza, pode empatar, ganhar nos pênaltis. Eu acho que o São Paulo tem até mais time que Fortaleza, está bem organizado pelo técnico argentino lá, Juan Pablo Vojovda. Mas, aí nesse caso aí, o São Paulo tá tudo igual. Se o jogo fosse na semana seguinte, o Fortaleza era franco favorito. Agora já deu uma equiparada, né? Deu uma esfriada. Os dois estão mais ou menos igual o Atlético Paranaense e Santos. Os dois estão por baixo, né? Perfeito. São Paulo tomou de 3 do Palmeiras, foi eliminado, agora tomou não sei de quem, e aí vai, né? O Atlético, que já venceu o Fluminense lá no Engenhão, é favorito para garantir a vaga no Mineirão, né? Muito favorito, né? Apesar do Fluminense ter dado uma boa crescida aí no Campeonato Brasileiro, fazendo um bom trabalho, recuperado com o Marcão, mas o Atlético é muito mais time. Se falar que o Fluminense vai chegar amanhã no Mineirão e vai ganhar de 2-0, eu falo, não, você tá delirando. Surpresa. Deu de 1-0. Surpresa também. Classificou nos pênaltis. Surpresa. Tudo é surpresa, né? O Atlético é muito favorito. Agora, entre ser favorito e classificar, aí lá se vão 100 minutos de jogo, né? Com certeza. Carmo, hoje está acontecendo, na verdade, a estreia do Taubaté na Copa Paulista. O Taubaté estava perdendo até agora há pouquinho. O Atibaia abriu o placar logo a 11 minutos do primeiro tempo com o João Pedro, mas o Garcês aos 32 da segunda etapa. O jogo já deve estar no finalzinho lá. O Volta em Si vai, se der tempo, o Volta em Si vai atualizar pra gente. O jogo tá 1-1, hein, Carmo? Não, Atibaia acaba de fazer o segundo gol com o mascote. Opa! 43 minutos, estou vendo aqui, falando com vocês, de olho na telinha. Olha, aqui atualizou agora para mim. O mascote, quando eu comecei a falar com você, ele perdeu um gol assim, estava 1-1, e o back do Taubaté foi dominar a bola na intermediária, a bola passou embaixo do pé dele e o mascote foi sozinho. Caminhou, o goleirão saiu, ele chutou em cima do goleiro, perdeu o gol. Na sequência, 5 minutos depois, teve um cruzamento da esquerda, ele deu um leve desvio de pé direito, matou o goleiro, jogou no canto esquerdo. O Atibaia é um time cascudo muito bom. Estou tendo a oportunidade de acompanhar o segundo tempo aqui. O primeiro tempo estava fora de casa, não deu para ver. E dominou o jogo inteiramente, foi muito melhor. E depois da parada técnica, o Taubaté cresceu. Logo depois, né, empatou o jogo. O Walter está acompanhando o jogo inteiro. Se der tempo, ele fala contigo aí. Mas o Atibaia tomou o gol e não sentiu, né? E foi para cima, perdeu 2 oportunidades e na terceira fez. Estamos com 45 minutos agora do segundo tempo. O Atibaia está ganhando por 2-1. O Atibaia é um time cascudo, né, Vila? E ele tem mandado os jogos dele, vai mandar de novo no Marcos Pereira, hein? Pois é. Né? Pois é. Você não foi contratado para fazer a locução lá? Não fui. A locução para quem? Os quero-quero que tem lá no gramado? Não, mas tem que fazer, velho. Tem que fazer, sabe que tem. Aliás, né, Vila, eu estava vendo hoje todos os jogos na Europa, Estados Unidos, Canadá, tudo tem público, né? Lotado, tudo quanto é coisa. No Brasil não tem ninguém, né, rapaz? Pois é. Onde é que vai? Na Argentina, a seleção da Argentina jogou com público nas eliminatórias, no Uruguai. Só no Brasil que está esse negócio, né? Será que já... Sei não, Vila, eu acho que já passou da hora de abrir também. E a coisa parece estar mais sob controle. Você não tem como mais ficar aqui. Até quando? Até o resto da vida. Sem ter público, sem poder ter nada, ter festa. Ter que ficar usando essa focinheira. Até quando aí? Pô, já passou do tempo já. Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos conviver com o danado do vírus aí, né? Rapaz, eu fui fazer exame de esteira ergométrica na semana passada, tinha que usar máscara nesse. Eu quase morri com a máscara, porque não tem como respirar. Não tem. E ainda eu burro, eu fui com uma máscara que é mais grossa ainda. Jesus amado. E não podia tirar a máscara, né? Que você fica bufando que você tá andando na esteira. E aí não podia tirar. Nossa, quase eu morri afogado com a máscara. Mas faz parte da vida. O Antônio Carmo da Copa Paulista, o Velo Clube 0, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Comercial 0, Votuporanguense 3, Noroeste 0, São Bento 1, os visitantes fazendo a festa, hein? Aí o São Bernardo jogando em casa, ganhando do Santos B por 2-0, a Portuguesa vencendo o Juventus por 2-1, o Taubaté, como você já falou, perdendo para o Atibaia 2-1. Amanhã tem 15 de Piracicaba e Rio Claro, jogos anotados aí da Copa Paulista, Antônio Carlos. E a gente comentou isso ontem também na live. O ano que vem São José tem que jogar a Série A3, se possível subir, claro, né, pensar nisso,
e jogar a Copa Paulista, Diego. Sim. Porque eu sei que a Copa Paulista é deficitária, que tem isso, tem aquilo, mas principalmente quando um time sobe, ele está motivado, aí você pode manter o elenco. A Atibaia, do time que está jogando aí, ele tem pelo menos uns 6, 7 jogadores que jogaram bem a Série A2. A Atibaia parou na semifinal, né, do campeonato, parou nos pênaltis, eu acho. E está aí jogando. O Taubaté não trocou todo mundo, não ficou ninguém, que foi muito mal no campeonato da 2, né? O time quase caiu, então não ficou ninguém. E está jogando aí porque fez uma parceria com esse empresário que eu não conhecia, o Marcelo Galáctico, que já tinha ajudado lá na Portuguesa Santista, e está fazendo essa parceria, senão não jogaria. Mas eu acho que tem que jogar, a federação tem que fazer coisas também para facilitar a vida de todos os clubes, ter a Copa Paulista com mais times. Esse ano, por exemplo, são só 17 times, né? Pois é, você falava isso, né? Teoricamente está mais fácil esse ano, né? Bem mais fácil. Na verdade são 16, né? Porque o Santos não conta. Então o Santos é bicudo aí no meio do time aí, mesmo que ele seja campeão, ele não pode pegar vaga nenhuma, porque ele já tem a vaga da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então são 15 competidores contra outro. Cada time tem 15 adversários. E é muito curta, o campeonato é muito curtinho, a Copa é curta. Né? Não é fácil não. Tem que jogar, não pode ficar parado. Ô Carmo, você lá pela TV, você acompanha mais de perto, entre aspas, de perto, o Taubaté. Você esperava um melhor resultado por aquilo que você viu aí do segundo tempo, Carmo? Não, porque é o seguinte, a gente não sabe de nada, né? Quem é quem, como é que tá. Esses resultados que você citou, o Botafogo tem eu vi aqui 2 jogadores expulsos e tá ganhando de 3-0 do Velo. O Comercial em casa tá perdendo 3-0 do Catanduvense. Votuporanguense. Eles dão um resultado surpreendente. Sim. Até pelo placar, né? E do Taubaté hoje perder do Atibaia não é surpresa. Os dois times se enfrentaram na Série A2. Até houve um empate em 1-1 no Joaquinzão, o jogo realizado na 4ª rodada do campeonato. Foi aquele jogo que o Douglas foi o técnico do Taubaté, substituindo o Toninho Cecílio, que tinha sido dispensado, e preparando para o Marcelo Martelotti, que chegaria na outra rodada. E o Atibaia foi bem, e contratou gente, fez uma boa mudança no elenco, manteve jogadores e trouxe, e entrou na Copa Paulista dizendo o seguinte: entramos para brigar pelo título. Eu estava vendo o pessoal lá de Atibaia, as matérias, eles entraram pensando no título. O Taubaté entrou, lógico, vamos fazer uma grande campanha, procurando fazer isso, mas montando todo o time agora, essas coisas. Acabou o jogo agora, acaba de acabar. 2-1 pro Atibaia. Então não foi surpresa não, o Taubaté no primeiro tempo, pelo que deu para ver aqui de melhores momentos, e a compra depois, foi muito mal. No primeiro tempo podia ter virado uns 2-0 para o Atibaia, e no segundo tempo equilibrou um pouco, empatou, mas depois tomou o segundo gol e podia ter tomado o terceiro, não teve forças. O Douglas vai ter trabalho aí para arrumar essa casa. Pois é, o Carmo, você falou do Toninho Cecílio, você falou e agora me vem na cabeça. O Toninho Cecílio, você entende que poderia ser um nome interessante para o São José, ou é um cara que está meio fora do contexto de Série A3? Eu penso isso. Eu acho que o caso dele é mais Série A2 e Série A1. Né? Foi campeão da Série A2 com o Santo André em 2018, sei lá. Dirigiu o time. Eu acho que ele é mais nesse contexto aí. Acho que ele não tem muito um perfil de Série A3, não. Ele tem um nome conhecido, é um cara que assumidamente conhece futebol, mas talvez não esteja tão ligado à divisão, né? Ele, pelo que eu sei, ele não dirigiu nenhum time de Série A3. Né? Não me lembro também não. É Série A2 e Série A1. Então, e também está meio afastado, porque ele dirigiu o Taubaté por 3 rodadas e foi dispensado, e não foi trabalhar em lugar nenhum, mas também não tem mais campeonato, né? A coisa está muito enrolada, né? Sim. Eu acho que ele não é esse técnico ainda assim tão vivenciado numa Série A3, com uma condição maior de trabalho, de mais longevidade, para poder, naquilo que a gente comentava ontem, né? De poder assumir o time, indicar jogador, correr atrás, buscar e montar um time. Né? Pois é. Ô Carmo, notícia boa, hein? O Pelé recebeu alta da UTI e vai pro quarto após retirar o tumor, hein, Carmo? Ótima notícia. O Pelé é muito discreto, né? Você vê que não divulga, ele não tem esse negócio de rede social, ele tá quietinho e ele não gosta de ficar falando. Ele falou que ficou muito chateado, né, com a morte do Maradona, todo aquele jeito que foi e tal.
E ele, só que verdadeiramente ele não está bem, né, Vieira? Não. Faz uns 2 anos que o Negão, a gente pode, né, o Pelé sempre foi chamado de Negão e não é nada de racismo, não. Não, jeitão, não, Negão, maior jogador de futebol do mundo de todos os tempos. Há uns 2 anos aí, ele vem sofrendo, não, cara, anda em cadeira de rodas, ele não gosta de ser fotografado em cadeira de rodas, ele é muito discreto, ele não quer ficar mostrando o sofrimento dele, e ele tem deixado de participar de vários eventos onde ele seria o personagem principal, porque ele não está conseguindo, ele não está bem de saúde, não. É uma coisa assim que, de repente, se vem aquela trágica morte, né? Vai ser duro para todo mundo, né? Porque esse homem aí, meu Deus do céu, Pelé, como o Milton Neves gosta de dizer, ele devia ser imorrível, né? Com certeza. Ele não devia morrer nunca. E desde daquela cirurgia mal sucedida da bacia, ou coluna, ou sei lá o que foi, desde lá é que ele vem lutando aí pra... Né, vem com problemas aí. O negócio foi realmente mal feito lá e não ficou direito, né, Carlão? Não, o que a gente viu é isso mesmo. E aí, consequências, né? Porque daí o corpo fica tudo torto. Exato. Aí não consegue... Aí afeta tudo, né? Tudo. Aí você começa a sentir dor no corpo inteiro, na perna, fica torta, a coluna. Pô, aí é uma desgraça, né? Infelizmente. E é um senhor de 80 anos, né? 80 anos, né? Então, gozado. Você vê que ele mandou até condolências pro Roberto Carlos, que perdeu o filho lá dos 52, né? Pois é. Pelé já teve aquela filha também, bastarda, né? Que morreu também com 50 anos, né? Aliás, também, Carmo, enche o saco. Pode-se questionar se o Pelé acertou, errou nesse procedimento com a filha, mas toda vez que fala do Pelé também, os caras têm que falar do negócio da filha, que ele renegou a filha, que não sei o quê. Sabe, tem que virar o disco também, né? Talvez ele vá acertar as contas com Deus pelo fato de supostamente ter renegado a filha e tudo mais, mas toda vez vem encher o saco também com essa história, né? Já passou, né, Carmo? Não posso ficar repetindo no caso. Nesse caso aí vem aquele caso do Cuca, né? Quando ele foi assumir o Atlético Mineiro, lembraram um fato de 35 anos antes, que ele tinha talvez participado lá de um estupro na Suíça, 35 anos depois. Peraí, o cara nunca, então, se ele pagou ou não pagou, ele já tinha trabalhado no Atlético, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro no Palmeiras, foi campeão no não sei onde, e volta para o Atlético, de repente, porque tinha surgido o caso do Robinho, aí sim, o Robinho está ainda devendo, é o momento e tal. O Cuca, não, os caras vão tirar do fundo do baú, o cara não pagou, mesmo que ele tenha errado, ele não pagou, ele não foi penalizado, e lá no caso ele não foi nem culpado, ele já tinha sido inocentado. Pô, para com isso também, né? Essa perseguição aí. Você falou do Pelé, eu concordo, tá certo, filho. O Pelé tem o direito dele, se ele acha que não foi, que não é, tem que entender o lado dele também, né? Enfim, e aí se tiver que acertar alguma coisa, é ele com Deus lá, ele acerta e tá tudo certo. Não somos nós aqui que tem que ficar julgando. Talvez ele, aqui embaixo na terra, talvez ele não tenha sido das melhores pessoas com a filha, talvez, mas também não somos ele nem a filha para saber exatamente como é que foi a história. Enfim, Carmão, um grande abraço para você vai sair de férias, que beleza, hein, Antônio Carlos? Você volta na outra segunda ou não? Segunda-feira que vem estaremos juntos na nossa live do Parada dos Esportes, 18 horas, tá bom? Então tá bom, Carmão, um grande abraço para você, obrigado. Muito obrigado para você também, aos amigos todos. Valeu, que beleza. Com a participação do Antônio Carmo, que foi cortado pelo Edson Ramiro, que beleza. A gente coloca o ponto final no Parada de hoje. Vem aí o repórter CBN. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. 14 de setembro de 2021. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a Petrobras repassa preços muito mais rapidamente do que acontece em outros países, ao justificar o efeito da alta de commodities na inflação brasileira. A declaração foi dada em meio à disparada do preço médio da gasolina. O litro do combustível já é vendido a mais de R$ 7,00 em algumas cidades. Campos Neto afirmou ainda que o Banco Central não vai alterar o plano de voo de política monetária a cada número novo de alta da inflação. Pelé recebeu a alta da UTI e vai se recuperar num quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Segundo a equipe médica, Pelé apresenta boa condição clínica. Pelo menos 17 milhões de animais vertebrados morreram em consequência direta
das queimadas no Pantanal no ano passado. As vítimas mais recorrentes foram as cobras, sobretudo as aquáticas. Os dados estão num estudo realizado por pesquisadores de órgãos públicos, universidades e ONGs. O grupo acredita que a estimativa de 17 milhões de animais mortos é subestimada. Esse número pode ser ainda maior. A pesquisa ainda não foi publicada em revista científica. O governo dos Estados Unidos